Regina Maria Krupka dá uma boa tarde a todos. O Fábio Kessler fala o seguinte: professor César, na página 6, poderia expandir. Página 6. Isso aqui está no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, página 1045, também no Léxico de Ortopensatas, da página 1079, de autoria do professor Valdo. É isso? Ou eu li errado aqui? Ah, não, página 980, desculpa. Até a interassistencialidade tem limites cosmoéticos. Né? Ele pede para a gente comentar isso. Então, Fábio, mesmo a interassistencialidade, às vezes você não consegue ficar fazendo interassistência para o assistido o tempo inteiro. Às vezes chega um momento em que o assistido começa a ter má intenção explícita, começa a prejudicar outras pessoas, às vezes não quer mais, às vezes você está jogando pérola aos porcos. A interassistencialidade, ela tem limite cosmoético. A partir de um determinado ponto, se você ultrapassa, você entra em acompliciamento. Vou dar um exemplo que ele citava no caso dele. Tinha uma pessoa que ele mandava dinheiro todo mês para ajudar, uma pessoa com dificuldade lá no Rio de Janeiro. Daqui a pouco chegaram para ele e falaram: professor Valdo, seria bom o senhor não mandar dinheiro para essa pessoa porque ela está envolvida com droga. O dinheiro que o senhor está mandando, a pessoa está usando em droga. Então veja, ele estava com a melhor das boas intenções, doando dinheiro daqui. A pessoa estava usando dinheiro para droga. Então, o Valdo não estava fazendo interassistencialidade. Isso era um limite cosmoético. Se ele prosseguisse doando dinheiro, ele estaria se acompliciando anticosmoeticamente com a informação que chegou para ele. Entendeu? Então é isso. Às vezes você está ali fazendo ajuda para o assistido. Você vê que o assistido já pode caminhar um pouco com as próprias pernas, mas ele está acomodado. Aí você dá um toque, dá segundo toque, conversa, mas você vê daqui a pouco que você está gerando um processo de interprisão, a pessoa está ficando dependente de você. Também não é adequado. Às vezes você tem que cortar um pouco. Se a pessoa tem condições de caminhar com as próprias pernas, entendeu? Então eu estou te falando alguns limites bem práticos, cosmoéticos da interassistencialidade. Você não pode ficar gerando um monte de gente dependente de você. Isso não é adequado. Entendeu? Outra coisa que você não pode fazer estupro evolutivo. Você às vezes tem uma informação super séria, super crítica, que pode ajudar muito até a rigor a outra pessoa, mas a pessoa não tem maturidade. Então como é que você vai forçar uma barra? Você descobriu uma determinada situação, uma determinada verpão, alguma coisa sobre a pessoa, mas como é que você vai falar aquilo para ela se a pessoa não está preparada? Você às vezes vai fazer um estupro evolutivo, não é bom isso? A interassistencialidade também é esse limite. Entendeu? Outro limite que eu acho que é interessante a gente sempre analisar, que é o critério da abrangência, né, interassistencial. Se você está ajudando aqui, jogando um monte de energia, fazendo algo para ajudar aqui, mas com aquele mesmo tanto de energia você pode ajudar muito mais gente, às vezes você tem que pensar se não é o caso de mudar o foco. Porque assistência por assistência você faz de tudo quanto é jeito, para quem é lúcido. Mas é infindável, só que você tem que analisar e ver, será que é justo, será que é cosmoético? Por que você não pode, por exemplo, o professor Valdo, a gente ele ia fazer itinerância, ele chegava para você na hora de jantar, almoçar, você perguntava o que ele gostaria de comer, várias vezes ele me respondeu: César, qualquer lugar, eu como qualquer coisa, só vou te fazer um pedido, não leva num lugar que tenha muita gente, que seja muito cheio. E aí ele sempre me respondia isso. Um dia eu resolvi perguntar para ele por que ele me falava isso. Ele me explicou, ele disse: César, por um motivo simples, se eu estiver lá, eu estou com a equipe extrafísica de amparadores, naturalmente, se eu for num restaurante, numa churrascaria, está cheio de gente, vai ter gente precisando de assistência lá, e eles vão entrar para ajudar, para assistir, mas daqui a pouco eu estou com a FIEX entupida, com um monte de gente, dando trabalho para os amparadores, mas que não é o foco da assistência. O foco da assistência é o curso que eu vou daqui com mais de 200 pessoas, com 300 pessoas, a palestra que eu vou daqui que já tem que deu mais de 1.000 pessoas, entendeu? Tudo é um grupo de assistência. Então, se fosse para fazer assistência, então vamos para uma praça pública, para uma multidão, ou para uma boate, vou ficar esterilizando energia, só que você vai ficar dando trabalho para os amparadores. Então, tudo isso são os limites cosmoéticos, né, da interassistencialidade. Tem
ideia num princípio. Quando eu fiz essa pesquisa e coloquei esses milhares de princípios que regem as especialidades, para mim, tem alguns princípios que tem muita informação. Poderia fazer um Calepino inteiro só sobre um princípio desse, entendeu? E até eu fico pensando, César, da informação que você acessa para assistir a pessoa, às vezes você tem uma retrocognição daquele caso, você acessa um bolsão de informações. Se você der assistência demais, se durante o processo de assistência você der informações para essa consciência que ela ainda não está preparada para receber, você passa um limite de cosmoética, claro. Você começa a entrar dentro de uma agressão, um estupro evolutivo, né? Então, é muito sutil, mas você vai lá, tá a pessoa toda desestruturada, você vai lá, resgata um mega assediador, aí você vai dizer para a pessoa toda fragilizada que tinha um mega assediador, nem sempre ela está estruturada para ouvir aquilo, porque ela vai sair pela porta e vai ter que viver por ela mesma, você não vai estar do lado dela para segurar na mão, para ela se fortalecer. Então, até a informação que o assistente tem para produzir assistência, o que ele colhe durante o processo da assistência, tem um limite de cosmoética para passar para o assistido. Claro. Isso tem que ser dosado. Claro. É isso aí, às vezes a pessoa não está preparada. Tem um processo também das dependências, né? Às vezes o assistente, ele pode entrar com a melhor das boas intenções, mas daqui a pouco ele está suprindo uma carência afetiva, que a pessoa tem, uma carência emocional. A gente tem que estar atento o tempo inteiro. A gente vive numa sociedade, né, cujas carências são onipresentes. Fechou os olhos, você cai de 4, como se fala, né? Cai no mata-burro. Então isso também tem que ser olhado, tem que ser analisado. Né? É muito fácil o assistente, daqui a pouco, ele está com mais energia, ele sente os amparadores, ele pode começar a falar um monte de coisa, falar o nome dos amparadores, começar a ser super peremptório, não, você está com o mega assediador, não, o caminho para você é esse, não, o que você tem que fazer da sua vida é isso. Às vezes isso não é adequado, né? Eu não vi o professor Valdo fazer isso. Mas eu vejo gente que tem isso como modus operandi. Será que é a melhor maneira? Não sei. Vamos adiante aqui, gente.